Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso componente Ensino Religioso. E lembrar que nós estamos em uma nova série, e essa série é sobre as grandes lideranças religiosas. Já já vamos saber qual será a liderança religiosa, a personalidade, já adianto, brasileira, que nós vamos hoje falar um pouco. Mas antes disso, mando um abraço a todos os professores do ensino religioso do nosso estado, também ao nosso professor aqui de Libras, Ari Tiago, e a Ana Macário do Som, e a Manuelzinho também. E também um abraço especial a Lueni e hoje também a todos os adeptos brasileiros e pernambucanos da doutrina kardecista, porque a personalidade que vamos falar hoje, como há na tela, podemos ver, acompanhe comigo. Lideranças religiosas é a nossa série e hoje a personalidade é Chico Xavier, esse mineiro brasileiro. E é isso aí, vamos conhecer um pouco, lembrando sempre que a nossa série busca o quê? A pluralidade, o respeito, a democracia, conhecer as tradições religiosas e as filosofias de vida. E vamos agora para a nossa reflexão. Vamos lá, acompanhe comigo. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo, silencia e abençoa. A verdade tem voz. Chico Xavier. Nada melhor do que começar a reflexão com um pensamento do homenageado de hoje, Chico Xavier. E vamos adiante. Trago para vocês uma fotografia icônica, ou seja, uma fotografia muito conhecida dessa personalidade de hoje, Chico Xavier. Lembrando sempre que ele era o quê? Espírita kardecista. E vamos conhecer bem a personalidade, a vida e a obra dessa grande figura brasileira. Vamos adiante. Vejam só, ele foi um médium filantropo e um dos mais importantes expoentes do kardecismo no Brasil. Médium e filantropo. Vamos saber por que médium, por que filantropo. Seu nome é, como há na tela, Francisco Cândido Xavier. Lembrar sempre que ele é conhecido como o médium dos pés descalços, pela sua caridade para com os mais pobres, e também com as pessoas que precisavam de uma palavra amiga, de uma palavra de acolhida. E vamos adiante. Mas, se eu falei para vocês que ele era do kardecismo, o que é o kardecismo? Acompanhe na tela, observando agora. Vamos ver? O kardecismo é uma doutrina espírita, kardecismo, ou espiritismo kardecista. É uma doutrina religiosa, filosófica e mediúnica e moderno espiritualista de moral cristã, codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usava o pseudônimo de Allan Kardec. Então vejam só, até agora o que é que nós temos? Nós temos um mineiro, brasileiro, filantropo, aquele que tem amor ao próximo, certo? Filantropo, seu nome Francisco Cândido Xavier, mediúnico, kardecista e seguidor da doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec, que é o quê? Francês. E vamos adiante. Trago para vocês outra fotografia, certo? Observem esta fotografia. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, no meio de pessoas. Olha aí como ele era bem quisto, certo? A caridade com a palavra. Vejam só que não é só a caridade no sentido material, e também o sorriso, certo? O sorriso amigo, a palavra amiga. E vamos passar adiante. Um pouco de sua biografia. Vamos lá. Como há na tela, podemos conhecer a seguinte questão. Chico Xavier, assim como ele era chamado, certo? Ele nasceu em 1910 e morreu em 2002. Foi um médium brasileiro, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Com 4 anos de idade, já via e ouvia os espíritos e conversava com eles. Prestem bem atenção nessas palavras. Médium
nós temos psicógrafo, certo? 4 anos de idade, e lembrar a questão dos espíritos, então ele tinha mediunidade, isso é importante conhecer. Que tal você, estudante, com o seu professor de ensino religioso, falar com ele, certo? Vamos pesquisar mais um pouco sobre a vida de Chico Xavier, conhecer um pouco a doutrina espírita. Isso é importante pela questão da busca do respeito, da pluralidade e da cidadania. E vamos adiante, um pouco mais sobre a biografia de Chico Xavier. Acompanhe comigo. Ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo. Lembrem-se que no começo da aula eu falei que ele era o quê? Mineiro. E lembrar que o dia do nascimento dele é 2 de abril de 1910. Filho de quem? Filho do operário humilde e de uma lavadeira. A mãe dele era Maria João de Deus. Ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns de seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas. E Chico Xavier ficou aos cuidados de sua madrinha. Prestem bem atenção, mulher nervosa que o maltratava cruelmente. Essa personalidade, aliás, essa pessoa de personalidade forte, essa madrinha, teve uma grande influência na vida dele, pois ela o maltratava muito, certo? Quem quiser conhecer mais um pouco, pesquise mais um pouco da vida de Chico Xavier, lembrando que aqui nós apresentamos para que você, estudante, conheça mais um pouco. Então vamos lá. Aqui ainda mais um pouco sobre a sua biografia. Prestem bem atenção, um momento muito forte. Várias vezes ouvia sua falecida mãe, olha aí a mediunidade, dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. Lembrando que os filhos, após a morte da mãe, foram distribuídos entre parentes e amigos. Quem foi esse anjo? A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Vejam só que ele estava com a madrinha, certo? A madrinha que o maltratava, e ele conversava com a mãe. Aí começou a desenvolver a sua mediunidade, a mãe já falecida. E a mãe dizia a ele que iria enviar um anjo para reunir os filhos de novo. Então prestem bem atenção no desenrolar da vida desta personalidade. Trago para vocês aqui, olhem essas imagens que trago para vocês. Acompanhem na tela. Nós temos aqui uma representação dele conversando com o espírito de sua mãe. Nós temos uma foto também icônica, não é isso? Uma foto muito conhecida, ele psicografando, certo? Cartas de espíritos. Nós temos uma fotografia da mãe dele e a palavra mãe. Veja só que a presença desta mulher, desta mãe, foi muito decisiva na vida dele, mesmo sendo falecida. Vamos adiante. Olha aí os sonhos. Vamos conhecer um pouco a questão dos sonhos na vida de Chico Xavier. Vamos ver. Ele passou a ter sonhos. Durante a noite, se levantava agitado e conversava com espíritos. De manhã, contava seus sonhos à sua família. Claro que, no começo, ele foi o quê? Rejeitado, ou seja, rejeitado pela questão dos sonhos. O pai não aceitava. Então, preste bem atenção. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos, lá em Minas Gerais, que depois de ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da morte. Justamente aí o seguinte, os sonhos, quando começa a desenvolver a mediunidade de Chico Xavier, não foi aceita. Ninguém entendia a missão dele. Então vamos adiante. Vejam só que nesse momento, ultrapassando barreiras. Vejam só, lembrem-se que no começo eu falei que ele é o maior, certo? Médium brasileiro e psicógrafo brasileiro. Ele ultrapassou as barreiras. Por que ultrapassou as barreiras? Olhem só, acompanhem comigo. Seu legado, sua herança, ultrapassou as barreiras religiosas e hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das maiores personalidades admiradas e aclamadas em todo o país, resultado principalmente por um forte altruísmo, preocupação com o outro. Então, as suas palavras, certo? Seu modo de ser e de viver ultrapassou, certo? As barreiras
religiosas, não só pessoas que seguiam, o que seguiam e seguem o kardecismo, o procuravam, como também de outros credos. Então, justamente, ele ultrapassou as barreiras pelo seu altruísmo. Vejam só outra fotografia que eu gostaria que vocês refletissem. Olhem só, Chico Xavier, certo? Justamente com pessoas pobres. Lembrem-se que eu falei filantropo, altruísta, lembrar que como ele é chamado, o médium dos pés descalços, ou seja, o médium se preocupava com os pobres, com aqueles excluídos socialmente, que precisavam de uma palavra amiga e também, certo, do pão do corpo, ou seja, do alimento dos mais pobres e excluídos. Sobre a caridade, vejam só, acompanhem comigo. A caridade, segundo Xavier, é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Chico Xavier. Essas são palavras dele. Então, isso é sobre a caridade. Quando eu mostro sobre a caridade, é justamente o que ele dizia, que ele falava sobre a caridade. E ainda tenho mais informações sobre ele. Acompanhe. Recebeu várias homenagens e honrarias. Em 1981 e 1982, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. E em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso homônimo realizado por uma emissora de TV e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Ele foi escolhido, certo, por uma emissora de TV, justamente pela caridade que ele fazia. E ele foi indicado como para Prêmio Nobel da Paz. Outras questões sobre ele. Acompanhe. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco Cândido Xavier, certo? Chico Xavier, desse modo, pela sua mediunidade, começaram a manifestar-se diversos poetas falecidos, somente identificados a partir de 1931. Em 1928, começou a publicar suas primeiras mensagens psicografadas nos periódicos, ou seja, jornais, o Jornal do Rio de Janeiro e o Almanaque de Notícias também de Portugal. Ou seja, ele também psicografava o quê? Textos de poetas, poetas falecidos. Vejam só o desenvolvimento daquilo que nós chamamos no começo da mediunidade e também de psicografava esses textos. Vamos lá. Aqui trago para vocês uma interessante informação. A primeira e única professora de Chico, ela que descobriu sua mediunidade psicógrafa, certo? Que ele psicografava foi a dona Rosália. Essa professora, foi ela que descobriu a mediunidade do então garoto. Então são pontos importantes. Claro que aqui apenas estamos pontuando a vida desta personalidade e de outras que aqui no nosso componente vamos debater, discutir por uma questão de pluralidade, respeito e de cidadania. Vamos adiante. Aqui trago para vocês é o seguinte: em 7 de maio de 27 foi realizada a primeira sessão espírita no Lar dos Xavieres, em Pedro Leopoldo. Em junho do mesmo ano foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. E no final de 27, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Olha aí o Centro Espírita São Luís Gonzaga, olha essa fotografia. Nós temos aqui o seguinte: em 5 de janeiro de 59, mudou-se para Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas em uma reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação e lembrar uma seguinte questão: ele era muito procurado por pessoas
do Brasil e do exterior. Gravem bem isso e pesquisem. E lembrar que ele escreveu livros, publicações. Olhem aí, em 1931, em Pedro Leopoldo, perdeu a madrasta, olha a madrasta, Cidália, e deu continuidade à sua obra, Parnaso de Além Túmulo. Esse ano também marcou a maioridade do médium e o encontro com seu mentor espiritual, o Emmanuel. Então prestem bem atenção, a obra Parnaso Além do Túmulo e o mentor espiritual dele, Emmanuel. E aqui trago para vocês mais uma fotografia de Chico Xavier, justamente com as pessoas e as crianças também que o procuravam. E lembrar aqui as últimas informações de hoje, certo? Vejam só, em 32 foi publicado Parnaso Além do Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira. A obra é uma coletânea de poesias ditadas por espírito, olha aí, dos poetas brasileiros e portugueses, que eu já falei a vocês. O impacto era aumentado ao se saber que a obra tinha sido escrita por um modesto escriturário de Armazém do interior de Minas, que mal completara o primário, o fundamental. Vejam que eu falei a vocês que ele só teve uma professora, Dona Rosália. E aqui temos a obra Nosso Lar. Em 43, vem a público um dos maiores livros da literatura espírita, o romance Nosso Lar. Prestem bem atenção, de Francisco Cândido Xavier. Vejam só que se tornou até filme e havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. Olha aí a capa do livro Nosso Lar, para vocês pesquisarem. E aqui termino mostrando o que é mediunidade, o que é psicografia. Mediunidade ou canalização designa a alegada comunicação entre humanos e espíritos, ou manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Então, essa comunicação entre humanos e espíritos, humanos vivos, claro. E a psicografia. O que é psicografia? Segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espíritos. Então, vejam só, mediunidade e psicografia, duas palavras muito fortes na vida de Chico Xavier. E aqui estou encerrando justamente com uma fotografia de Chico Xavier psicografando. Então é importante conhecer. E é isso aí, nosso estudante. É isso aí, conhecer, certo? Lembrar que o nosso componente ensino religioso, ele busca justamente isso, é a cidadania, é o respeito, a pluralidade. O Brasil, um país plural. Conhecer, certo? Conhecer, certo? Todas as manifestações, tradições religiosas. Lembrando a vocês aqui, certo? Como é na tela, vários filmes, certo? Filmes sobre a vida de Chico Xavier. Vocês podem assistir realmente, certo? Os filmes, certo? A biografia de Chico Xavier, dessa personalidade e de outras que aqui vamos debater. Olha aí, certo? A capa de um filme que eu gostaria que vocês pesquisassem, estudassem, para conhecer e lembrar sempre que isso faz parte da cidadania, conhecer a tradição religiosa do outro, o que o outro professa, o que o outro crê ou não crê, é o respeito, cidadania, democracia. Lembrar que isso tudo, na Constituição de 88, a Constituição cidadã, temos o direito e o dever de respeitar o outro. Agradeço aqui, mais uma vez, ao nosso professor Ari Tiago, de Libras, a Ana Macário, do Som, a Manuelzinho, também aqui, ó, do EducaPE. Muito obrigado, fiquem conosco e acompanhem, e nós teremos, posteriormente, uma outra personalidade a ser estudada.